Meu vizinho esquerdista quer meu carro. Meu nome é Michael e vou te contar a história mais surreal que já vivi. Antes de começar, preciso dizer que o nome do vizinho e da minha namorada foi alterado para a gente continuar tendo privacidade. Tudo começou quando me mudei para um novo apartamento em um bairro tranquilo da cidade. Era um daqueles condomínios bem agradáveis, com vizinhos amigáveis e um clima geral de harmonia. Eu era um cara de centro, sem muitas inclinações políticas, apenas preocupado em viver minha vida da melhor forma possível. Logo que me mudei, conheci meu vizinho do andar de baixo, chamado Robert. Ele era um sujeito bem extrovertido, sempre com um sorriso no rosto e um ar de intelectual. Robert se autodenominava um esquerdista fervoroso, dedicado à causa dos trabalhadores e das minorias. No início, achei legal ter um vizinho politicamente engajado, afinal, isso poderia render boas conversas. Robert mora com seus pais, mas era conhecido por suas reuniões frequentes em seu apartamento, onde discutia fervorosamente sobre política com seus amigos. Ele também era um cara muito ativo nas redes sociais, compartilhando artigos, vídeos e memes com viés esquerdista. Aparentemente, ele tinha uma grande influência sobre seus seguidores virtuais. Enquanto isso, eu levava uma vida mais normal. Eu moro junto com minha namorada, Ashley, uma pessoa incrível que divide comigo os sonhos de construir uma vida a dois. Nossa relação era saudável e cheia de cumplicidade, algo que valorizava e valorizo muito. Em meio a essa rotina pacífica, comecei a notar um comportamento estranho por parte de Robert. Ele parecia cada vez mais obcecado com a ideia de luta de classes, enxergando tudo como uma batalha entre ricos e pobres. Suas reuniões ficaram mais frequentes e barulhentas, e seus discursos mais radicais. Certo dia, fui surpreendido por uma batida na porta. Era Robert, com um sorriso que não escondia suas verdadeiras intenções. Ele veio me propor algo que, para mim, era totalmente absurdo. Ele queria tomar meu carro. Segundo ele, como eu era um sujeito de classe média, não deveria ter acesso a esse meio de opressão burguesa. Fiquei perplexo com sua audácia. Expliquei que o carro era uma conquista minha, resultado de muito trabalho e esforço. Não tinha nada a ver com luta de classes. Ele não se importou com meus argumentos, insistindo que eu abrisse mão do veículo para ajudar a construir uma sociedade mais justa. O que eu devo fazer? Atualização. Aquela demanda absurda de Robert me deixou indignado e preocupado. Alguns me perguntaram o que ele faria com o carro. Bem, eu não entendi direito, mas pelo que ele falou, ele vai querer vender peças para fazer caridade com o meu carro. Como ele poderia achar que tinha o direito de tomar o meu carro? Mas decidi não confrontá-lo naquele momento, pois sabia que qualquer discussão seria em vão. Ao invés disso, resolvi me distanciar um pouco do radicalismo que estava surgindo à minha volta. Enquanto isso, Robert não desistia da ideia de se apossar do meu carro. Ele começou a justificar sua necessidade de usá-lo com base na tal luta de classes. Segundo ele, seria uma forma de reequilibrar a balança social, pois eu, como membro da classe média, deveria abrir mão de privilégios e compartilhar meus recursos com aqueles que não possuíam. Em sua visão, o carro representava a materialização da opressão burguesa, um símbolo da desigualdade social. Ele acreditava que ao colocar as mãos no volante daquele veículo, estaria realizando um ato revolucionário. Robert parecia determinado a transformar meu carro em um instrumento de luta política. Enquanto tudo isso acontecia, minha relação com Ashley também começou a sofrer as consequências. Ela percebia a influência negativa que Robert estava exercendo sobre mim, me arrastando para um campo político mais conservador. Nossas conversas se tornaram tensas e repletas de desentendimentos, pois eu estava sendo influenciado pelos radicalismos que presenciava. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, percebi que precisava encontrar uma solução para a situação com Robert. Não poderia permitir que ele usurpasse minha propriedade. Ao mesmo tempo, não queria que nossa vizinhança se tornasse um campo de batalha ideológica. Decidi tomar uma atitude. Preparei um encontro com Robert em um local neutro, onde pudéssemos conversar de forma mais suave. Expliquei que respeitava suas convicções políticas, mas não podia concordar com sua proposta de tomar meu carro. Argumentei que a luta por uma sociedade mais justa não deveria ser baseada em confiscos e imposições, mas sim em diálogos e construção coletiva. Robert ficou inicialmente irritado e insistiu que eu deveria abrir mão do carro em nome de uma suposta justiça social. Mas, aos poucos, sua postura foi se suavizando. Percebi que ele também estava preso em seu próprio radicalismo, e que talvez aquele diálogo pudesse ser um ponto de virada para ambos. Parece que as coisas finalmente irão se acertar. Atualização. Apesar do nosso encontro ter trazido algum alívio momentâneo, a situação entre Robert e eu ainda estava longe de ser resolvida. Conforme os dias passavam, os conflitos aumentavam, e chegou um ponto em que a convivência na vizinhança se tornou insustentável. Robert não aceitava a minha negativa em relação ao carro e continuava insistindo em sua visão radicalizada da justiça social.
Ele começou a espalhar boatos e difamações sobre mim, distorcendo minha posição e me retratando como um inimigo do povo. Sua influência nas redes sociais tornava tudo ainda mais complicado. Em um certo dia descobri por meio de um vizinho que Carlos estava mexendo no meu carro. Logo então eu corri para ver o que estava acontecendo. Ele tinha aberto o carro para talvez roubar alguma peça, mas quando ele me viu chegar ele logo saiu. Mas na hora do susto ele correu para frente um pouco, o que acabou quebrando o retrovisor. Uma discussão intensa aconteceu e eu falei para Robert que ele teria que pagar. Ele disse que nunca, e que era para colocar ele na justiça, pois isso só iria me prejudicar. Os vizinhos separaram a discussão e cada um foi para o seu canto. À medida que o clima hostil aumentava, a minha relação com Ashley também sofria um grande desgaste. As discussões se intensificavam e a pressão externa exercida por Robert afetava diretamente nosso relacionamento. Estávamos à beira de um rompimento, divididos por ideologias opostas e pela tensão gerada por toda essa situação. Diante desse cenário, percebi que não havia mais outra alternativa a não ser buscar a intervenção da justiça. Eu precisava proteger minha propriedade, ao mesmo tempo, estabelecer limites para o comportamento de Robert. Contratei um advogado e dei início a um processo legal para resolver a disputa de forma imparcial. Enquanto aguardávamos o desenrolar do processo judicial, a tensão na vizinhança atingiu um ponto crítico. As pessoas ao redor começaram a se dividir, escolhendo lados na disputa entre mim e Robert. O clima de hostilidade só aumentava, e a pacífica atmosfera do condomínio deu lugar a um ambiente tóxico e dividido. Atualização: após meses de espera e ansiedade, o dia do julgamento finalmente chegou. Eu e Robert nos encontramos novamente no tribunal, acompanhados de nossos advogados. A sala estava repleta de expectativa e tensão, pois dessa vez buscávamos uma solução que fosse além da simples posse do carro. Eu desejava que Robert assumisse a responsabilidade pelos danos causados, tanto emocionais quanto materiais. O juiz ouviu atentamente as nossas argumentações e analisou minuciosamente as provas apresentadas. Era evidente que Robert havia ultrapassado os limites ao difamar minha imagem e espalhar calúnias a meu respeito. Além disso, suas tentativas de tomar meu carro haviam causado um grande desgaste emocional e prejudicado meu relacionamento com Ashley. Após uma longa deliberação, o juiz proferiu sua decisão. Para minha satisfação, ele determinou que Robert deveria pagar uma indenização pelos danos causados. Essa indenização incluía os custos judiciais, bem como uma compensação pelos danos emocionais e o prejuízo causado à minha reputação. Além disso, ele foi advertido a cessar qualquer tentativa futura de se apossar de meus bens. A sentença trouxe um sentimento de justiça e alívio. Finalmente, Robert seria responsabilizado por suas ações e pelas consequências que elas trouxeram. Era um passo importante para restaurar a paz em minha vida e na vizinhança. Bem, apesar de tudo, o meu relacionamento piorou muito por causa desse conflito. Minha mulher às vezes parece até ficar do lado dele. Bem, o que vocês me recomendam. Atualização: após a resolução do caso com Robert e a mudança de minha posição política para a direita, minha relação com Ashley enfrentou novos desafios. Inicialmente, tentamos encontrar um terreno comum para conciliar nossas visões políticas divergentes. Engajamos em debates acalorados e buscamos compreender os argumentos um do outro. No entanto, com o passar do tempo, a tensão entre nós se intensificou. Ashley, cada vez mais imersa em suas convicções esquerdistas, tornou-se inflexível e intolerante em relação às minhas ideias de direita. Nossos diálogos se transformaram em discussões constantes, onde a compreensão mútua deu lugar a ataques e ressentimentos. Infelizmente, chegou um ponto em que a convivência se tornou insuportável. Ashley começou a defender com veemência que teria sido melhor se Robert tivesse obtido sucesso em suas tentativas de tomar meu carro, apoiando suas ideias radicais. Nossos valores e crenças divergiam de forma tão intensa que já não conseguíamos encontrar um denominador comum. Com o coração pesado, tomamos a dolorosa decisão de nos separar. O fim do nosso relacionamento foi marcado por mágoas e decepções. Embora tenhamos compartilhado momentos significativos, percebemos que nossas visões políticas profundamente divergentes minaram a base de nossa conexão. A separação nos levou a caminhos opostos, reforçando ainda mais minha posição de direita. Diante das dificuldades enfrentadas no relacionamento e da persistência do radicalismo em nosso meio, encontrei consolo nas ideias conservadoras, inclusive nos princípios do movimento MAGA, Make America Great Again. Com minha nova convicção política e minha vida renovada, concentrei-me em construir uma nova trajetória, rodeado por pessoas que compartilhavam valores semelhantes. Busquei me envolver em grupos e organizações que defendiam os princípios da liberdade individual, do livre mercado e da defesa da soberania nacional. Encontrei forças na comunidade de apoiadores do movimento MAGA, que valorizava a grandeza da nação, a proteção dos direitos constitucionais e a promoção da prosperidade para todos.
Essa nova identidade política me deu um senso de propósito renovado, com o desejo de contribuir para uma sociedade baseada em valores conservadores e no orgulho nacional. Apesar das dificuldades e das mudanças pessoais que enfrentei, aprendi que cada experiência molda quem somos e nos ajuda a descobrir nossas verdadeiras convicções. Essa jornada tumultuada me levou a uma compreensão mais profunda de mim mesmo e das ideias políticas que acredito serem as mais adequadas para alcançar um futuro próspero e equilibrado. Embora a separação de Ashley tenha sido dolorosa, entendi que cada um de nós deve seguir seu próprio caminho em busca da felicidade e realização pessoal. E assim, com a determinação de viver minha vida de acordo com meus princípios conservadores, sigo em frente, em busca de um futuro onde a liberdade e o progresso sejam preservados para todos os cidadãos. Atualização final, eu acho. Com o desenrolar dos acontecimentos, uma nova reviravolta ocorreu. Robert, o vizinho esquerdista que causou tantos conflitos em nossa comunidade, decidiu deixar a vizinhança. Para minha surpresa, confesso que senti um misto de alívio e satisfação por ver sua partida. No entanto, é importante ressaltar que a minha alegria estava relacionada ao fim das tensões e confrontos ideológicos que ocorreram entre nós. Não desejo mal a Robert, mas sua insistência em impor suas convicções de forma radical tornou-se insustentável. Desde então, perdi o contato com ele e não sei para onde se mudou. Talvez tenha buscado um ambiente mais alinhado com suas ideias ou simplesmente tenha decidido recomeçar em outro lugar. Independentemente disso, espero que tenha encontrado um caminho de maior compreensão e respeito pelas diferenças. É importante lembrar que a diversidade de opiniões é fundamental para uma sociedade saudável e dinâmica. Embora tenhamos divergido intensamente, acredito que cada pessoa tem o direito de expressar suas crenças e defender suas convicções, desde que o façam de maneira respeitosa e construtiva. No final das contas, a história que vivi com Robert, Ashley e todos os desafios que enfrentei ao longo do caminho, moldaram-me e me ajudaram a encontrar uma nova perspectiva política. Aprendi a importância do equilíbrio, do respeito mútuo e da busca pelo bem comum em meio às divergências.